Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos começar a falar aqui sobre regressão, que é um dos métodos preditivos onde o valor a ser previsto ele é numérico a partir de um conjunto de variáveis. Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre regressão linear, que é um dos métodos mais populares de regressão. O que define a regressão? Dado um conjunto de variáveis independentes ou explicatórias de variáveis e dado uma variável dependente ou resposta y, a regressão tem por objetivo prever y baseado em x. Ou seja, o nosso objetivo é aprender uma função de regressão de tal forma que, ao aplicarmos essa função e somado um erro aleatório, nós obtemos o valor y desejado. Ou seja, há dois componentes principais em uma função de regressão. Um que depende de x e outro que vem do erro, que é independente dos atributos de previsão e que pode, por exemplo, estar associado a ruídos ou quaisquer outras fontes de imprecisão. Esse segundo componente, ele carrega em si a incerteza inerente da função que se quer prever e pode conter quaisquer tipos de variáveis não observadas, escondidas ou mesmo latentes. A função f, no caso da regressão linear, ela é linear nos valores de x, ou seja, ela se caracteriza como um somatório, uma soma ponderada das variáveis x que foram observadas e os respectivos coeficientes. Tudo isso acrescido de um valor de viés ou deslocamento que também é conhecido. Tá? Na prática, essa função f, dado um conjunto de variáveis d-dimensionais, ela especifica um hiperplano na dimensão d mais 1, onde o w é o vetor dos pesos, que é normal ou ortogonal ao hiperplano, e beta é o termo de interseção ou deslocamento desse hiperplano. O que é interessante nós notarmos é que f ele é completamente especificado por esses d mais 1 parâmetros, contendo beta e cada um dos ômega i's de 1 até d. Uma abordagem tradicional para prever tanto o valor do viés b quanto dos coeficientes de regressão ômega é o método dos mínimos quadrados. Vamos entender rapidamente como funciona esse método. Dado um conjunto de treinamento D com pontos xi e variáveis de resposta yi, nós queremos encontrar os valores de b e w, onde w pode ser multidimensional, que minimizam a soma dos erros quadráticos residuais. Ou seja, o erro quadrático ele é a diferença entre o valor desejado e o valor obtido pela função. Isso, expandido, ele vai nos dar exatamente o yi, que é o valor desejado, menos o b, menos os pesos multiplicado pelo vetor de variáveis aqui. No caso da regressão bivariada, que nós vamos ver na sequência, nós temos um único atributo de predição x, ou seja, uma variável única, assim como o y ele é uma variável única, e a nossa função y chapéu, ela assume um formato mais simples, que é o valor de b multiplicado pelo peso w, somado ao peso w multiplicado pelo xi. Bom, vamos entender como que nós podemos então calcular diretamente os valores de b e w nesse caso. O erro residual εi, como já foi dito, ele é a diferença entre o valor desejado e o valor obtido. E quando nós expandimos a soma dos erros quadráticos, como visto, nós chegamos a essa expressão aqui. A partir desse ponto, para nós determinarmos os valores de b e w, basta diferenciarmos com relação a cada um deles. Então, quando nós diferenciamos o erro em relação a b, nós obtemos essa expressão que, ela comparada a zero, ou seja, para alcançarmos o ponto de máximo dela,
nós vamos obter o valor de B, que na prática é o quê? Ele é o valor da média dos valores de Y menos o peso multiplicado pela média dos valores de X. Ou seja, dentro dessa proposição, a regressão linear ela se comporta como uma reta que ela está ali ancorada na média de Y e X. E a inclinação dessa reta é dada pelo valor de W. Nós podemos então calcular o que significa o W dentro da mesma estratégia, diferenciando em relação a W igualando a zero. Nós aqui temos a expansão, incluindo o valor de B, que pode ser substituído a partir da expressão que calculamos no slide anterior. Desenvolvendo essa fórmula, nós chegamos aqui à fórmula analítica para o valor de W, que é basicamente o quê? A soma dos produtos de XI e YI, que até certo ponto ele é uma medida de covariância deles, menos menos n vezes o ponto médio, e o mesmo se aplica em relação ao x no denominador, que é a soma dos quadrados de x, menos n vezes a média ao quadrado de x. É interessante notar que esse coeficiente de regressão ele pode ser escrito como a razão entre a covariância entre x e y e a variância de x. A covariância entre x e y vai identificar qual é o fator que associa essas duas dimensões, enquanto que a variância de x nos dá uma ideia do espalhamento associado às variáveis dependentes. Vamos ver um exemplo então de regressão bivariada. Dado dois atributos, que é o comprimento da pétala e a largura da pétala, onde o comprimento da pétala corresponde ao x e a largura da pétala ao y, nós queremos determinar qual é o modelo linear que melhor representa essa relação entre as duas. Visualmente, nós percebemos que deve ser alguma reta que passa aqui por esses pontos de maneira a melhor aproximá-los. Bom, fazemos então todos os cálculos que foram mencionados, calculando o ponto médio de x, o ponto médio de y, as variâncias de x e y, nesse caso aqui, obtemos os vários valores, instanciamos então os valores no sentido de que o W ele assume o valor de 0,4164, o B ele assume o valor de menos 0,3665 e nos dá a função da regressão bivariada linear aqui. Nós também podemos calcular qual é o valor do erro quadrático médio, que nada mais é que a soma dos quadrados dos desvios entre os valores desejados e os valores obtidos, totalizando 6,343, tá? 343. Aqui nós vemos a reta já sobre os pontos. Esse ponto aqui ressaltado, ele é a média de x, a média de y, e nós ilustramos aqui em dois casos para um ponto, o ponto e o erro dele, que é a distância até a reta. Bom, a gente pode também analisar uma visão geométrica da regressão bivariada. Ou seja, ela pode ser vista como um conjunto de n equações, uma para cada ponto xi, yi, e essas equações vão ter exatamente esse formato, podendo ser expressas como y chapéu é igual a um b projetado num eixo 1 e o x projetado no eixo W. Isso pode ser visto nessa figura aqui, no sentido de que nós temos o valor de y original, nós temos a sua projeção no plano formado por x e 1, e a partir dessa projeção existe aqui um ângulo que exatamente demarca a ligação entre x e 1, mas o aspecto interessante é que a distância entre o y e o y chapéu é exatamente o erro do modelo que nós procuramos. Entretanto, embora o x e o 1 na última figura sejam linearmente dependentes e formam uma base para essa projeção de y, eles não são ortogonais, o que acaba complicando o entendimento de quais são efetivamente os componentes desse processo que nós estamos falando.
nós podemos, a partir desses dois, do vetor unitário e do x, criar uma base ortogonal pela decomposição de x em dois componentes. O próprio 1, e o outro, um componente x barra, que é ortogonal a 1. Dessa forma, nós podemos definir o x aqui como sendo a média de x projetada no vetor 1 e o x menos a média de x também projetados no vetor 1, ao que nós vamos chamar de x barra. Essa figura aqui, ela mostra a nova configuração de x, onde nós temos a projeção de x no 1, que é nada mais do que a média de x projetada em 1, e aqui nós temos o x menos a média de x projetada em 1, que vai nos dar esse outro componente, agora ortogonal ao vetor unitário 1. Bom, nesse caso, nessa nova configuração, o y-chapéu ótimo, ele minimiza o erro que é a projeção ortogonal de y no subespaço definido por 1 e x. Ou seja, y poderia ter qualquer uma das projeções aqui, mas aquela que vai dar o menor erro é exatamente a projeção ortogonal aos planos ao plano definido por x barra e 1. Tá? Sumarizando, a média de y ela é a projeção de y em 1, a média, o valor de w é a projeção de y em x barra, e o valor de b ele é exatamente a média de y menos w, a média de x, como foi mostrado anteriormente. Um exemplo da aplicabilidade dessa visão geométrica é que nós voltamos ao caso anterior, com o íris, todos os 150 pontos. Nós vamos, então, calcular a média, centralizar o vetor x a partir da subtração da média. Vamos, então, calcular as projeções escalares de y em 1 e x barra. Temos aqui os dois elementos. O b já passa a ser calculado coincidindo com o valor que nós tínhamos anteriormente na medida direta. E aí nós temos o w também está correto. E aí nós podemos calcular o SSE a partir dessa visão geométrica, que vai ter exatamente o mesmo valor da medida direta. Bom, com isso nós terminamos esse módulo inicial de regressão linear e em particular, a regressão bivariada.